Fala aí, beleza? Bom, hoje continuando a nossa saga de falar sobre a franquia do Alien, vou estar falando sobre o segundo filme, o Aliens. É curioso porque não tem o 2, ele realmente chama Aliens e não Alien 2, mas tem um motivo, né? Ele teve uma mudança ali de tanto direção quanto de foco, mas é uma mudança boa, tá? E geralmente a gente não vê muito, é difícil a gente ver um filme de terror, suspense ali, ficção científica se tornando um filme de ficção científica, mas focado para ação. E acontece isso aí com Aliens. Então, uma grande diferença também, como eu comentei, é a direção. O primeiro filme é dirigido pelo Ridley Scott, fez direções aí como Gladiador, por exemplo. E o segundo filme é dirigido por James Cameron. Então, um cara famosão aí, a gente conhece ele por vários filmes bons, como Exterminador do Futuro, a Titanic, Avatar. E aqui que a gente vê uma das primeiras coisas interessantes sobre Alien, né? Tem vários diretores interessantes ali, vários diretores com focos diferentes e maneiras diferentes de trabalhar um filme. Mas eu acho que tanto James Cameron quanto Ridley, eles conseguem pegar essa franquia e elevar elas de alguma maneira saudável. Eles não desrespeitam um outro, mas eles se complementam. Apesar de que a gente consegue ver ali que realmente no Ridley Scott era muito uma criação de uma ideia, né? Vamos explorar uma ideia. E o James Cameron já pegou mais pronto e falou, vamos desenvolver um pouquinho mais. O segundo filme ele foi lançado 7 anos depois do primeiro, então o primeiro é de 79, esse aqui já é de 86. Tem uma diferencinha legal aí. E a gente consegue ver uma evolução em todos os aspectos na questão cinematográfica, vamos dizer, né? Tanto a câmera, o som, as ambientações que é feito, o jeito que eles tratam ali o alien, as criaturas que aparecem, tudo tem uma evoluçãozinha e é muito válido, né? Porque realmente passou-se um tempo entre um filme e o outro, tanto na vida real nossa, mas também dentro do universo do filme, se passaram longos anos, que a Ripley ficou perdida ali no espaço até alguém encontrar ela. A gente consegue ver uma evolução total, né? Em todos os aspectos. A proposta desse filme já é um pouco diferente. Eles encontram a Ripley perdida, e aí tem toda uma discussão sobre o que aconteceu no primeiro filme, na nave Nostromo, né? Onde o pessoal acredita, mas não acredita 100% na Ripley, tem algumas dúvidas ali, e eles já começaram a expandir a exploração naquela região onde aconteceu a treta, e tem uma colônia que eles acabaram perdendo contato com eles, e a Ripley tem uma certeza ali de que poderia ser o Alien, porque é o mesmo local onde eles encontraram os primeiros ovos no primeiro filme, então ela bate o pé, os aliens podem estar por trás disso, e eles chamam ela para acompanhar como se fosse uma supervisora, uma consultora de aliens e ela vai. Acaba sendo um trauma que ela tem que reviver de uma certa maneira, mas aqui já começa um dos pontos mais interessantes do filme, que é trabalhar a protagonista Ripley, que é uma protagonista mulher, um filme de 86. Então, para um filme de 86, ter uma protagonista mulher, e ainda mais um filme de ação, não é uma coisa comum, sabe? E é legal porque ela é tanto no 1 quanto no 2. Eu acredito que, assim, no primeiro filme ela consegue demonstrar que ela é uma boa protagonista, mas de primeiro momento você não sabe que ela é uma protagonista, porque todo mundo ali tem um papel muito importante, todo mundo conversa bem. Ela acaba puxando uma certa liderança, uma certa confiança, que os outros atores não puxam, mas no final do filme ela brilha e realmente sobrevive. O porém que eu trago aqui é que no primeiro filme me parece muito mais que ela é uma sobrevivente. No segundo filme, ela é uma heroína. Ela é como se fosse um herói de ação, um Sylvester Stallone ou um Arnold Schwarzenegger em filmes de ação, entendeu? Então, pra mim é muito legal nisso, porque aqui eles consagram ela como realmente a protagonista mulher, filme de ação, ficção científica. Cara, isso é muito top. É da hora pra caramba. Isso teve um impacto muito grande, não só na repercussão do filme, mas em outros filmes, outras obras e realmente na comunidade, nas pessoas que assistiram e se sentiram inspiradas por uma protagonista mulher, principalmente as mulheres, né? Bom, e tudo fica mais interessante ainda porque é diferente do primeiro filme, eles não são pesquisadores ali fazendo um transporte de carga, eles são pessoas indo atrás de uma colônia que foi criada, construída em cima lá do local onde eles encontraram os ovos, trocentos anos atrás, mas só a Ripley sabia. E eles não vão assim como exploradores, eles vão realmente para preparado para dar tiro. Então foi uma galera ali, Marines, né, como se fosse pessoas do exército, né, da força naval. Então a gente já vê uma visão diferente e o pessoal eles não vão passar medo. Claro, vão passar medo, mas o que eu quero dizer é, eles não vão lá para ficar indefesos, eles vão para dar tiro realmente. E aí a gente vê uma outra versãozinha do terror do Alien, que é uma versão um pouco mais aterrorizante no sentido o Alien caça um por um, secretinho daquele jeito igual no primeiro filme, mas a gente vê o perigo do alien em massa.
porque aqui, como já é uma colônia lá, os aliens realmente conseguiram se reproduzir, eliminaram todo mundo lá da colônia, então a gente tem uma cacetada de alien lá. Aí que tá a parada, né? Se um já era perigoso pra caramba, imagine um monte. Uns 50, 100, sei lá quantos era, porque eu não lembro, não sei nem se tem um número exato, mas é muito. Então, o terror do Alien aqui é um pouco diferente e fica mais pela essa questão da reprodução dele e do ataque em massa. É um exército de Alien que tem lá. E aí fica interessante, os humanos vão mais preparados, mas ao mesmo tempo os Aliens já estão dominando o lugar. E aí vira uma guerra, uma treta diferente, né? Uma parada diferente ali dentro. O filme, novamente, ele é muito bom em executar o ambiente sci-fi, futurístico, os sons, utilizar da tecnologia lá, que eles fazem localização pro radar, né? Porque no primeiro tinha essa parada de localização positiva, né? Que eles usavam assim para localizar e agora eles usam com mais frequência ainda e isso causa até um outro tipo de terrorzinho, onde começa. No primeiro você ficava. O radarzinho batia lá a sonda e voltava a um ponto. Então, ó, tem uma parada ali. Agora não, ele solta a sonda e vê um monte de ponto. Então, novamente, a questão da quantidade do Alien assusta bastante. E é bem legal porque, por mais que são vários personagens, são do exército, e podia cair naquele mar de personagens meio bobo, meio qualquer coisa. Todos os personagens são bem elaborados. Claro, tem uns bobão ali, tem uns que são mais cru, porém eles não ficam mal escritos de maneira nenhuma. Faz sentido de acordo com a situação que está presente. A gente também tem uma introdução de uma criança que a Ripley encontra perdida lá na colônia, e no caso é a última sobrevivente de quem morava lá. Isso traz mais um elemento interessante pro filme, porque eles apresentam essa menina, mas eles também apresentam a rainha dos aliens, Xenomorph. E vira uma dinâmica de uma batalha entre mães, porque a Reaper quer proteger a menina para não deixar mal acontecer com ela, porque ela já perdeu tudo, tanto a Reaper quanto a menina, por causa dos aliens. Então, tá vendo camadas em cima de camadas aí. E a mãe dos aliens, lá, a rainha, ela tá querendo reproduzir. É o instinto natural dela, né? É o instinto natural dos aliens. Então, acaba que a gente vê essa dinâmica dessa batalha entre a Ripley, a rainha, proteger o filho, e como que isso vai acontecer, sabe? E a introdução da rainha é muito legal, porque adiciona mais na lore, né? A lore, eu digo, é no conhecimento geral do universo alien, na biologia do alien, e no que mais a gente pode ter. Como eu comentei no primeiro filme, eles deixam uma base muito legal para ser expandida. E aqui eles conseguem expandir de uma maneira muito da hora, sabe? Então, o segundo filme é uma ótima pegada, é um ótimo filme. Também é uma obra-prima, atemporal. Uma aula de fazer filme de ficção científica e filme de ação. Então, cara, é tudo muito bem elaborado ali. E também a gente dá a gente acaba celebrando muito isso por conta do James Cameron, que é um ótimo diretor e soube trabalhar todas aquelas ações. Fica uma dica, tem uma série chamada The Movies That Made Me. Em português é Filmes que Marcam Época. Tá no Netflix, é bem legal, muito da hora. E o que fala nessa série? Eles pegam filmes realmente que marcaram época, que moldaram a gente, né, que é o nome em inglês, e eles trabalham histórias sobre o processo de fazer aquele filme, o processo de tirar do papel, o processo de gravar e pegar os atores e etc. E também algumas tretinhas que acontecem, né, nesses filmes, porque nunca é fácil fazer uma parada dessa e nunca é simples. A gente acha, o pessoal ganha dinheiro pra caramba, faz filme, mas não é tão beabá assim, né? Tem diversas complicações e diversas tretas que a gente nem imagina. E aí eles trabalham muitas delas e também eles explicam algumas coisas que às vezes a gente não sabe, né? O processo de fazer aquilo lá, como foi a ideia, como os atores foram contratados, como foi a escolha do diretor, como o estúdio estava vendo tudo isso. E tem um episódio que eles falam sobre aliens. E a gente consegue ver que o processo de fazer esse filme foi muito complicado e foi uma baita uma aprendizagem para o James Cameron. Então, a gente, apesar dele ter um cara que manja muito do que faz, ele não é perfeito e ele também tem várias falhas. E ali a gente consegue ver essas falhas, mas também a gente consegue ver ele aprendendo com elas. É muito interessante. Adiciona muito conteúdo sobre os personagens ali. A Sigourney Weaver, que é a atriz que faz a Ripley, também tá lá. Ela fala muita coisa legal. Ela exemplifica um pouquinho mais daquilo que eu comentei no início, de a Ripley ser uma protagonista feminina num filme de ação. Então, eu acho que é uma ótima pegada. Se você gosta de aliens, ou Alien, assiste esse episódio na série, tá na Netflix, fácil acesso. Vai adicionar um pouquinho mais de conhecimento, saber sobre esse filme e o processo que tá atrás dele ali, que é muito legal. Aliens é um filme que eu gosto bastante, como o primeiro. Eu não saberia dizer qual eu gosto mais, porque eles têm propostas diferentes. Eu acho que isso é importante a gente salientar, né? E
E deixar bem claro que o primeiro ele é mais suspense, terror, e o segundo ele é mais ação. Ação. Mas os dois eles são bons e eles se complementam de uma maneira muito legal. Agora, isso não é o que eu vou dizer sobre os próximos filmes. Eles já começam a envolver algumas diferentes opiniões. Eu conversei até com alguns amigos meus. Eu tenho opiniões diferentes da deles. Também a comunidade no geral tem uma opinião meio diferente com esses próximos filmes. Os dois primeiros são os que marcam época, como a série diz. Eu acho que eles são o caminho certeiro assim do sucesso do Alien. Se você quer aprender um pouquinho, gostou, se interessou, assiste o primeiro e o segundo, que vai ser fenomenal. Agora os outros a gente vai estar comentando no futuro. Belezinha? Então, valeu!